encontrei um pastor Edinaldo, da Primeira Igreja Batista de Cabedelo. Sabe onde fica Cabedelo? Fica na Paraíba. E ele diz: pastor, eu assisto os programas da sua igreja todo sábado pela manhã. Como eu poderia imaginar que a nossa igreja chega lá em Cabedelo, não é? Então quero mandar um abraço para o pastor, toda a comunidade lá. Já ouvi em outras reuniões de gente de Teresina e de outros lugares no Nordeste que o nosso programa chega. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos. O texto que eu uso é o de 1 João 3, o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós vivemos um momento muito crucial na história do nosso país, e eu gostaria de refletir com os amados sobre o seguinte tema: o que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com os nossos políticos? O que está acontecendo diante de tantas mazelas que nós temos acompanhado? Tanta corrupção, tanto desvio de verbas. Os idosos são desrespeitados. Os aposentados não recebem os seus salários dignamente. O que está acontecendo com o nosso país, cujo primeiro ato na sua descoberta foi buscar a presença de Deus em oração? País abençoado, terra boa, país que Deus abençoou. Por que tudo isso está acontecendo ao nosso país? Não podemos nos espantar, porque é bíblico. E o texto sagrado diz que o diabo é mentiroso. E ele mente até os dias de hoje. E vai continuar enganando, vai continuar mentindo. É importante que você tome pé do que está por trás de tudo isso. Porque na nossa simplicidade, nós vamos muito por aquilo que os homens falam. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Você não deve se deixar levar por aquilo que as pessoas dizem. Você deve ter como base o que é que aquelas pessoas defendem. O que é que elas criticam. Não propriamente o que elas dizem de si mesmo. Porque todo homem é mau. Homem aqui no sentido genérico, homem e mulher. Maus são os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, nós não podemos nos deixar guiar, não podemos nos deixar levar por aquilo que as pessoas dizem. Nós temos que ver o que é que elas defendem. O que é que elas criticam. E nós vivemos num tempo em que o que se defende são as piores coisas que a gente pode ter como definição de família.
de promiscuidade, que se defende é a iniciação da criança no mundo promíscuo, principalmente da homossexualidade. Aí eu te pergunto, por que é que a Rússia hoje financia inclusive as passeatas gays nas ruas de São Paulo, mas ao mesmo tempo proíbe no seu país? Ninguém mandou tanta gente para o paredão para ser metralhado, e principalmente gays, homossexuais, do que os russos e os cubanos. No entanto, esses projetos são financiados. Não pense que a proibição na Rússia de passeatas, de manifestações gays, tem algum cunho de moralidade. Não, não tem. Eles proíbem porque sabem que isso vai trazer fragilidade ao seu país, mas promove para fragilizar outras sociedades. E qual é o pano de fundo de tudo isso? O que está por trás de tudo isso? Porque para essas sociedades, a verdade é relativa. O bem e o mal são relativos. O que importa é o interesse. O que lhes move é o interesse que têm. E por esta razão, você não consegue dialogar com as pessoas que são frutos deste pensamento. Porque elas radicalizam, elas só combatem. Elas não querem argumentar, porque sabem que na argumentação perderão, mas elas acusam, elas partem para o confronto. E o que é que está por trás de tudo isso? Nós temos que ir ao século XVIII ou ao século XVII. Todos os pensadores daquele tempo eram religiosos. A Alemanha se tornou no século XVIII o berço do surgimento de muitos ateus. Muitos deles cursaram teologia e depois se tornaram verdadeiros promotores do ateísmo. Em meio à revolução, onde brotou o protestantismo, muitas ideias revolucionárias surgiram com a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo que muitos buscavam a Deus, outros o questionavam. E Karl Marx, e a partir dele, surgiu o marxismo, que se tornou maior do que Karl Marx. Porque as suas ideias revolucionárias tinha como argumentação a tomada do poder pelos pobres, chamados na época de proletariado, os empregados que eram quase escravizados na Europa. Então essas ideias surgiram como se pudesse alcançar o paraíso aqui na terra, onde os pobres assumiriam o poder, não haveria governo, não haveria diferença de classe. E aí surge o comunismo. E os estudiosos sabem que na década de 60, no auge da chamada Guerra Fria, o comunismo era temido, porque ganhara uma nova conotação. Aqueles novos
pregadores, defensores da ideia do comunismo, eles agora começaram a caminhar por vertentes variantes. Karl Marx era um homem que se deixava levar pela filosofia de Hegel, teólogo, mas que, abandonando a fé e questionando o próprio Deus, começou a pregoar que o mal não era tão mal como se dizia. O mal tinha um quê de bem. Exatamente a ideia satânica de que o mal não é tão mal. E influenciado pelas ideias de Hegel, essa compreensão foi tomando conta da mente dos filósofos da época. E então, a tese era: quanto pior, melhor. Vamos destruir. Vamos acabar com tudo, porque do caos vai surgir alguma coisa boa. Depois de toda destruição, algo bom vai surgir. Essa é a tese do marxismo. Que posteriormente, Lenin deu sequência a esta visão na União Soviética. E a União Soviética, como os chamados países da cortina de ferro, se tornaram comunistas, como até hoje muitos deles o são. Como a China comunista, a Coreia do Norte. Esses países foram agora se tornando totalitários. Veja que começou com a defesa do pobre. Mas agora, com a morte de Lenin, surge Stalin. E Stalin era considerado um demônio com corpo humano. As pessoas tinham tanto pavor dele, que se ele estivesse discursando num auditório como este, todos se levantavam e aplaudiam, e as pessoas tinham medo de parar, de aplaudir e ser morta. Essa perversidade levou o ser humano a destronar Deus do seu coração. Deus agora não faz parte das cogitações do ser humano. Então, meus amados, isto é um pouco de história do que está por trás de toda a situação que tem acontecido na América Latina. Mas eles encontravam algumas barreiras. Gramsci, um filósofo da época, ele interpretou que o problema que eles estavam tendo para que o comunismo dominasse o mundo, abolisse o capitalismo e então apenas o socialismo se tornasse um modo de viver, Gramsci, ele mencionou uma frase que até nos dias de hoje você a conhece. O ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Essa sentença foi dita por ele quando ele observou que havia uma barreira. Havia uma barreira para que o comunismo dominasse o mundo. Quando ele observou que os empregados, os pobres, não estavam aderindo na totalidade aos seus ensinamentos, ele disse: a religião, a fé, temos que destruir a religião, temos que destruir a fé. E esse processo, ele tem continuidade após a destruição do Muro de Berlim, 1989, na época do presidente Reagan dos Estados Unidos, e Gorbachev, ou Gorbachev, como queiram, chegaram a um acordo que o muro devia ser destruído, mas havia por trás uma mente satânica. Eles chegaram à conclusão, a União Soviética na época, a Rússia hoje,
Não teria como vencer pela força. Então vamos destruir o muro que separava as duas Alemanhas, oriental e ocidental. A queda do muro foi motivo de júbilo em todo o mundo. Mas havia um pensamento por trás disso. Nós não vamos pelo caminho da força, nós vamos pelo caminho da inteligência. Nós precisamos ganhar a mente das pessoas. E o que é que se tem feito até os dias de hoje, meus amados? Senão arrebanhar pessoas que, nas melhores das intenções, não imaginam o que está por trás de toda a movimentação que é feita. Toda a América Latina. Eu visitei Cuba e andei de ponta a ponta daquela ilha. É miséria para todos os lados. Mas os intelectuais e governantes gozam do melhor, do melhor. Eu tenho fotografia das cadernetas das pessoas que entram na fila para fazer uma compra e elas marcam o quanto de pão, o quanto de leite e não podem comer carne. Se matarem o animal, vão para a prisão. Carne é só para os estrangeiros e os que fazem parte da cúpula. Só comem carne de frango e de porco. É isto que esse pensamento gera: miséria, desgraça. O que tem acontecido na Venezuela, o que a Argentina quase experimentou, e que o nosso país está a caminho. É por isso que nós temos que clamar ao Senhor. Porque o texto lido, ele diz que o diabo é enganador, mentiroso, mentiu, continua mentindo, e todo aquele que vive na mentira, no pecado, é do diabo. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. O poder de transformação está nas nossas mãos. Está aqui, ó, na minha camisa. Jesus transforma. Só Jesus transforma. É por esta razão que nós precisamos usar aquilo que Paulo diz: transformai-vos, Romanos capítulo 12, pela renovação da vossa mente. Porque o diabo quer conquistar a nossa mente. O diabo quer conquistar a nossa mente. E, lamentavelmente, grande parte da sociedade brasileira, sem fazer a devida avaliação de que nós estamos passos largos caminhando para o caos. E o pensamento que está por trás é este: depois do caos vem alguma coisa de bom. Mas há 50 anos em Cuba não veio nada de bom, só miséria, 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 miséria. Um país com todas as possibilidades de se tornar uma das 5 maiores potências do mundo, está cambaleando. Está cambaleando com alto índice de desemprego. Está cambaleando com centenas e centenas de lojas com as portas fechadas. Está cambaleando porque você não tem assistência médica. Dos que ficaram em pé aqui, que foram vítimas ou tiveram alguém vítima do mosquito da dengue, sabe o que é entrar num hospital para ser atendido? Enquanto milhões são desviados por causa da ganância do homem, milhões e milhões de dólares
que daria para mudar todo o sistema de saúde do nosso país, melhorar as estradas. Meus irmãos, nós temos que clamar a Deus incessantemente e temos que fazer a nossa parte. Temos que gerar homens e mulheres dignos. Homens e mulheres que não se deixem levar pela corrupção, pelo dinheiro fácil, pela ganância do homem. Mais cedo ou mais tarde vem à tona o que tem vindo à tona. E com certeza as pessoas devem dizer, não valeu a pena. A minha preocupação é quanto ao que a igreja tem gerado nos dias de hoje. Que tipo de crente é você? Qual o seu compromisso com Deus e com a sua palavra? Se alguém te der um troco a mais, o que é que você faz, meu querido? Quantos de nós que pregamos o Evangelho de Cristo, que condenamos atitudes como as que temos visto aí, mas que numa situação de desafio, não é capaz de reprovar e repugnar o mal, rejeitá-lo. Nós não podemos apenas apontar o caminho, nós temos que andar no caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Nós temos que apontar o caminho, mas temos que andar no caminho. Seja alguém que faça a diferença no mundo de hoje, porque as pessoas têm que ver em mim e em você, caminhando pelas ruas desta cidade ou da cidade que estivermos, como verdadeiros anjos caminhando pelas ruas. Uma mulher olhava para o homem de Deus, sem que ele desse uma palavra. Sem que ele desse uma palavra. Mulher viúva, pobre. Mas ela via aquele homem passando e dizia, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. É isso que as pessoas têm que dizer de nós. Essa que passa por nós, esse que passa por nós, é um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, que sai de dentro do templo para fazer diferença na sociedade, diferença no teu trabalho, diferença na tua empresa, diferença na tua casa. Só assim nós vamos transformar a realidade da nossa nação. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, porque os servos do Senhor vivem conforme a vontade do Senhor, cumpridores dos seus deveres, homens e mulheres que temem de fato a Deus e que buscam fazer a sua vontade para cumprir o que a palavra de Deus diz. Jesus, através de mim e de você, através da sua igreja, Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele vai usar a tua vida, meu amado. Ele vai usar a tua vida. Você não vai defender um político, um partido, porque a tua bandeira é a palavra de Deus. Jesus veio para estabelecer o seu reino na terra. Nós somos parte desse reino. Quando nós trouxermos o governo do reino de Deus para a terra, tudo vai ser diferente. Mais do que o mosquito da dengue, existe uma epidemia em nossa nação. E nós temos que curar essa epidemia. Começa na tua casa com teus filhos. Começa por mim e por você. A epidemia da desonestidade. A epidemia do dinheiro fácil. A epidemia das falcatruas. A epidemia do desonesto.
que é que as nossas igrejas estão gerando nos dias de hoje? Se você de fato teve, ou se ainda não teve um encontro com Jesus, é hora de você saber que esse encontro de Jesus vai fazer de você um cidadão, uma cidadã não da terra, mas cidadãos do céu na terra. Aí o mundo vai ser diferente. Cidadãos do céu na terra. Você esse cidadão. Você essa cidadã. Cidadão do céu não aceita propina. Cidadão no céu não diz mentira. Cidadão do céu não faz fofoca. Cidadão do céu não amaldiçoa. Cidadão do céu não leva vantagem. No reino de Deus não existe estas coisas. E nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu que estão na terra para transformar a realidade da nossa nação. Pode glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus nos ajude e nos sensibilize a entender. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E as obras de Satanás têm proliferado nesse mundo iníquo. Mas Ele chamou a mim e a você para se unir a Ele. Nós não podemos nos adequar a este mundo. Nós não podemos assimilar o pensamento deste mundo. Nós precisamos revolucionar. Revolucionar o mundo. Pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo que transforma o homem de dentro para fora. Se você ainda não experimentou isto, quero dizer para você, e quando tomar a decisão de entregar a tua vida completamente a Jesus, a tua vida vai mudar de dentro para fora. Que quando a luz do Evangelho brilha, as trevas são dissipadas. E você passa a viver na luz do Evangelho de Jesus Cristo. É desta luz que o Brasil está precisando. É desta luz que os nossos governantes estão precisando. É esta luz que nós temos que espalhar por esse mundo afora. Essa luz é Jesus Cristo. Aquele que veio desfazer as obras do diabo. O diabo tem usado intelectuais, filósofos, cientistas, para implantar o mal. Mas Jesus conclama o seu exército. Seu exército, o exército angelical do seu povo, que estará com ele cantando júbilos de vitória e de alegria nos céus, para serem cidadãos do céu na terra enquanto vivem.